pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem? Estamos mais uma vez aqui fazendo a nossa live com os amigos samaritanos de Jesus. Também estamos ao vivo no Facebook do Samaritanos de Jesus, Grupo Espírita Samaritano de Jesus, o Facebook Amigos dos Samaritanos de Jesus, e agora também temos mais um meio de comunicação social para divulgação dos nossos estudos, das nossas reflexões, através do canal do YouTube Grupo Espírita Samaritanos de Jesus. Lá tem alguns vídeos, esses estudos que nós estamos fazendo estão sendo postados lá também no YouTube. São todos bem-vindos. Quem quiser também dar alguma sugestão, fazer algum grupo de estudo, mandar um vídeo, pode mandar, a gente analisa e coloca no canal também, porque toda a reflexão é muito bem-vinda. E hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos, mas antes disso a gente tem que sempre lembrar que hoje nos acompanha a Kátia, está aqui conosco, a Voz do Além também está conosco. Olá pessoal, boa noite. E antes de mais nada a gente vai fazer a nossa prece. Então vamos fazer a nossa prece antes de começar o nosso estudo? Então vamos todos nós pensar em Jesus e simplesmente agradecer por essa oportunidade bendita da vida, de estarmos aqui encarnados e podermos refletir sobre o Evangelho de Jesus, sobre tudo que nos acontece. Que os bons espíritos possam nos acompanhar nesse estudo, nos iluminar e auxiliar as nossas reflexões. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Então, como nós havíamos prometido, a gente vai dar continuidade às reflexões acerca dessa pandemia que tanto nos acomete nos tempos de hoje, um assunto que a gente ouve falar o dia inteiro sobre o assunto, e a gente vai dar continuidade, mas só de uma forma diferente. A gente vai fazer uma reflexão no seguinte sentido, de pontos positivos. É óbvio que pessoas desencarnarem, muitas pessoas estão perdendo familiares, entes queridos, mas hoje, através da doutrina espírita, a gente entende que o espírito é um ser imortal, que ele não morre, que tão somente o nosso corpo, os nossos despojos materiais vão para o cemitério, mas existe a individualidade desse espírito, que ainda contém todas as suas virtudes, todos os seus vícios, suas dificuldades, e o mais importante, essa relação de afetividade, de apreço e de carinho que a gente tem com o nosso familiar, ela não se destrói. Ela, ao contrário, ela se consolida e aumenta cada vez mais. Então é sobre essas premissas que a gente vai dar início ao nosso estudo, lembrando que se alguém quiser mandar alguma pergunta, pode ficar à vontade, a Voz do Além está ali para repassar para todos nós aqui. Então, para a gente falar um pouquinho de coisas boas, o que uma pandemia mundial, uma pandemia que está acometendo inúmeras pessoas. Hoje nós vimos nos noticiários que a Itália mais uma vez bateu recorde de pessoas desencarnando. O que uma pandemia poderia trazer de bom? O que a gente poderia falar de bom de uma pandemia? Muitos nos perguntam, muitos podem estar se perguntando, Flávio, você fala isso porque aqui no Brasil ainda não tem grandes proporções, os seus familiares estão bem. O que você pode dizer de um benefício de uma pandemia, se existe uma preocupação com o desemprego, com tudo isso? O que pode ser de bom numa pandemia? Então é isso que nós vamos tentar abordar nesta noite. Só que antes disso, a gente precisa traçar alguns rumos, traçar algumas premissas para a gente erguer o nosso estudo e as nossas reflexões. Nós precisamos erguer o nosso estudo em algumas bases. E essas bases, elas estão no Livro dos Espíritos. Então a gente está aqui, se alguém quiser acompanhar, a base do nosso estudo hoje é basicamente o Livro dos Espíritos, o Evangelho, e a Voz do Além também preparou um trechinho de qual livro? Da Gênese e do Evangelho. Da Gênese e do Evangelho. Então, é basicamente essas três obras, e a Kátia também trouxe alguma coisinha uma mensagem final do Emmanuel.
das palavras de vida eterna, né? Isso. Então são basicamente essas obras espíritas que fundamentam o nosso estudo dessa noite. Então aqui no Livro dos Espíritos, a gente vai lá no capítulo 1º do Livro dos Espíritos. O que nós, espíritas, estamos cansados de saber, mas às vezes nós esquecemos. E não custa nada a gente sempre estar relembrando. E aqui a gente precisa ter como primeiro ponto de partida para compreender, para tentar tirar algo bom de uma pandemia, é entender que existe Deus. Que Deus existe. É o primeiro ponto. Se a gente não acreditar em Deus, é difícil a gente chegar a uma conclusão de que uma pandemia poderia trazer coisas boas. Então a primeira coisa é ter que existe uma criatura superior, um Deus que rege todo esse universo. E Allan Kardec pergunta assim para os espíritos: o que é Deus? É aquela pergunta clássica: o que é Deus? Kardec responde assim: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aqui tem uma notinha falando assim: as frases que se seguem às perguntas são as respostas dadas pelos espíritos. Suprimimos as aspas nessa edição por considerá-las desnecessárias. As notas e explicações de Kardec intercaladas no texto, a partir desse capítulo até a questão 1118, são compostos como fonte de alinhamentos diferentes, de maneira que não há possibilidade de confusão. O que o autor aqui quis dizer basicamente? Kardec ele faz a pergunta e espíritos respondem através de médiuns. Então essa pergunta quem fez foi Kardec: o que é Deus? E logo em seguida ele emenda com um outro questionamento: o que devemos entender por infinito? Aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido. Todo desconhecido é infinito. Ou seja, Deus, ele é infinito. Ele é tudo. Ele não tem um começo, não tem como a gente imaginar um começo do universo. Porque se a gente considera Deus como infinito, não existe um começo e não existe um fim. E é difícil a gente refletir sobre isso, né? Porque a gente sempre quer ter um começo e a gente sempre quer imaginar um fim. E aí muitas pessoas dizem que o fim está chegando, o apocalipse, algo assim. Não, na verdade a gente sempre quer buscar um fim para alguma coisa, mas para Deus não existe fim. E isso também se aplica ao espírito, ao ser espiritual, que é imortal, não tem fim. Aqui o Allan Kardec, assim, ele emenda mais uma vez um questionamento. Poderíamos dizer que Deus é infinito? Definição incompleta. Olha o que os espíritos respondem, que é uma definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir as coisas que estão além de sua inteligência. Ou seja, a gente não consegue ainda compreender Deus na sua verdadeira essência, sobre aquele sentido do que é Deus, a causa primária de todas as coisas. A gente, com a nossa inteligência, a gente não consegue ainda ter essa compreensão macro do universo. A gente fica limitado, por isso que muitas pessoas veem essa pandemia como uma desgraça, como algo ruim para a economia. Muitas pessoas estão perdendo emprego, muitas pessoas estão desencarnando, muitas pessoas estão com salários diminuindo, muitas pessoas estão nos hospitais sofrendo, familiares. Se a gente analisar sobre essa visão estreita, não é mesmo, Kant? É uma visão extremamente material. A gente não considera o espírito, não Sim. considera a nossa essência divina, considerando só o aspecto material, realmente é muito doloroso, é muito... A gente acha que é um castigo, a gente acha que é uma punição, a gente acha que não tem ninguém cuidando do barco, né? Essa é a verdade, a gente acha que o planeta está navegando no universo em águas tortuosas e não tem nenhum timoneiro ali, não tem nenhum capitão ali regendo esse barco. E, na verdade não, tem. Então é isso que os espíritos respondem para Kardec. A sua inteligência, a nossa inteligência ainda, ela não consegue atingir um patamar de compreensão plena de Deus. Essa é a posição que os espíritos estão colocando aqui. E eles assim complementam.
Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma, definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não o é. Ou seja, a gente está pegando uma característica de Deus e está falando que Deus é aquela característica. Por exemplo, você não fala que um carro é o motor, é a força de deslocamento do carro. O deslocamento através do motor é uma característica do carro, mas não é o carro em si. O carro é mais do que isso. Então a gente não pode definir algo através da sua característica. O Flávio não pode ser definido só através do seu vício. O Flávio é orgulhoso. Só isso, defina o Flávio como orgulhoso. Ninguém pode ser definido como uma característica, mas como uma criatura em si, um ser humano. Seria uma definição do Flávio, por exemplo. É um ser humano, é a primeira coisa. E depois você pode colocar, é um ser humano, mas que possui alguns vícios. E daí você começa a falar dos vícios. É o que a espiritualidade quis se dirigir aqui a Kardec. Um outro ponto interessante é a respeito da prova da existência de Deus. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. E é uma grande verdade. Todo efeito decorre de uma causa. Tudo, absolutamente, em ciência. Todo efeito decorre de uma causa. Por exemplo, a depressão. A depressão é um efeito de uma causa anterior. Qual é? Enfermidade do espírito. Por isso que muitas vezes a psicologia e a psiquiatria ainda, elas cuidam da causa e não do efeito. Ao contrário, eles cuidam do efeito. Eles cuidam do efeito e não da causa. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, já tem um CID das doenças psíquicas. Já existe um CID universal das doenças espirituais. Só que muitas vezes é tratado o efeito e não a causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Aqui cabe um ponto interessante, porque no começo da pandemia as pessoas estavam acusando, ora acusavam a China, que ela criou esse vírus, e ora acusavam o próprio Estados Unidos. Por uma questão de disputa econômica, eles supostamente criaram esse vírus para causar esse desequilíbrio no planeta, né? E hoje já está provado que esse vírus do corona, do Covid-19, ele não é criação humana. Não foi nenhum homem que criou esse vírus. Não foi lá, não, eu vou criar um vírus aqui, vou fazer uma alteração biológica, genética para criar esse vírus para contaminar as pessoas. Não. Opa, então se aplica muito bem aqui. Se não é obra do homem, é obra de quem? Só pode ser obra de Deus. Então Deus está causando algo que é ruim para a humanidade? Olha a nossa visão estreita aí que nós estávamos falando agora há pouco. Olha a nossa visão estreita. De achar que Deus iria fazer algo de perverso para a humanidade. Tem uma passagem no Evangelho que diz assim, o corpo não importa em si para Deus, o que importa são os espíritos, as almas. Isso importa para Deus. Então o corpo é simplesmente um ato de retornar ao plano espiritual. Assim como Jesus está no plano espiritual, não está encarnado. Então o pior que pode acontecer, que é o desencarne, para Deus não é nenhum mal isso. Então é essa reflexão que nós temos que ter numa visão mais ampla a respeito de Deus. E aqui tem mais duas questões aqui para a gente refletir. Que pensar da opinião que atribui a formação primária, questão 8. Que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso. Que fala que Deus é o quê? É a causa, é a inteligência suprema, a causa primária.
Então aqui está falando assim, mas essa causa primária, ela pode ser atribuída ao acaso? Olha o que os espíritos dizem. Outro absurdo, que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E, além disso, o que é o acaso? Nada. Então, o homem, ele consegue, por exemplo, a genética. O homem, através da genética, ele consegue fazer concepções in vitro, ou seja, fora do útero materno. Ele consegue fazer a concepção, mas o feto em si ainda não consegue se desenvolver fora do útero materno. Fora do útero materno ele não consegue. Gente, aqui nós estamos contando com a participação de uma terceira voz aqui do além. Esse daí é o Oscar da Latina aí, viu, gente? Não liga pra ele não. Obra da criação também. Obra da criação, para atormentar o estudo. Então, o que acontece? O homem ele consegue fazer essa manipulação genética fora do útero materno, mas ele não consegue fazer o desenvolvimento do feto fora do útero materno. Ainda não. Então, esse desenvolvimento que ocorre dentro do útero materno, com a formação do bebê, é algo de criação divina. A ciência hoje ela não consegue explicar como se dá esse desenvolvimento dentro do útero materno, com a especialização das células a partir da célula-tronco para desenvolvimento do feto. Olha aí, não existe acaso. Como pode a quantidade X de célula ir lá e formar o coraçãozinho do feto, o seu rinzinho, o seu estômago, tudo isso? Tudo isso é através de um impulso que tenha a conotação divina aí, esse desenvolvimento do útero materno. Então não existe acaso, não existe algo que foi, que nem a formação do planeta Terra, não foi um acaso que juntou essas partículas planetárias e constituiu o planeta Terra. Não existe acaso nisso. Existem forças presididas por espíritos superiores que constituem planetas. Assim como outros planetas são desfeitos para formarem outros. Sempre há uma inteligência por trás disso tudo. Onde se pode ver na causa primária, questão 9, onde se pode ver na causa primária uma inteligência suprema, superior a todas as outras? Tendes um provérbio que diz, pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite fora de si, e é por isso que se considera um espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Vejam só, mais uma vez falando da pandemia, mais uma vez falando do Covid. Tem pessoas que são acometidas pelo vírus e simplesmente estão assintomáticas. Não acontece nada com elas. Tem pessoas que são acometidas, mentes brilhantes. A gente está vendo várias pessoas no planeta, pessoas importantes, pessoas inteligentíssimas, que são acometidas e desencarnam. Como explicar isso? É o sistema imunológico. Mas será que é só isso? Será que não existe algo por trás disso, além disso? Como pode? Como pode? Não é? Aqui. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Como nenhum ser humano pôde criar o que a natureza produz, a causa primária há de estar numa inteligência superior à humanidade. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, esta inteligência tem também uma causa. E quanto maior for a sua realização, maior deve ser a causa primária. Esta inteligência superior é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome pelo qual o homem a designe. Vejam o universo, vejam todo esse universo que constitui, que abriga em bilhares, bilhões, trilhões de planetas, de galáxias. Não é possível que não exista uma inteligência suprema, algo regendo e comandando tudo isso. Então, é através dessas premissas de que Deus coordena tudo,
que desde aquele micróbio, aquele vírus, aquela bactéria é algo da criação de Deus, até o ser humano, que é o principal da criação de Deus, de seres espirituais, significa o quê? Que Deus está sabendo o que está acontecendo com o nosso planeta. Os espíritos estão acompanhando isso. E toda essa turbulência, todas essas aflições têm um propósito. Agora eu convido os espíritos, nós estávamos até aqui refletindo no seguinte sentido. Nós espíritas, alguns espíritas faz 30, outros faz 40, outros faz 10, outros faz 5 anos, que todo dia, porque o espírito tem o hábito de fazer a sua oração pelo menos uma vez por dia. Todo dia a gente pede impreterivelmente que o mundo melhore. Faz 30, 40, 50 anos que nós estamos esperando a transição planetária. E quando Deus decide dar uma forcinha, dar uma ajudinha para consolidar a transição planetária, a gente fica com medo. A gente fala, não sei, eu acho que a gente pode ter perdido o controle. Não sei não. Eu acho melhor voltar para 2019, que 2020 está muito difícil, não é? Faz 30, 40, 50 que nós estamos pedindo por isso. E quando Deus decide ajudar, a gente esmorece, a gente quer se retratar dos nossos pedidos. Já são muitos, não dá mais para voltar atrás, gente. Tem alguma pergunta, Voz da Além? Não? Não? Pensei que você tivesse dado um sinal de pergunta. Não? Então tá bom. Então, vamos então para a parte que a gente conversa um pouquinho sobre algumas mudanças que estão acontecendo, que a gente pode ver como fatores positivos, ao menos por hora. Nós estamos falando de algo que faz 3 meses que está acontecendo no planeta. Então, por hora, o que a gente já pôde de observar de uma certa melhora? Vamos acompanhar aqui na nossa tela. Apenas dando continuidade ao estudo que o Flávio já estava fazendo acerca de Deus, acerca da sua onipotência, onisciência. Na Gênesis, no capítulo 3, destruição dos seres vivos uns pelos outros, no item 20. Para quem vê apenas a matéria e restringe a sua visão à vida presente, parece de fato que é uma imperfeição qualquer na obra divina. Justamente aquilo que acabou de ser dito. A gente não consegue compreender ainda, a gente não tem esse alcance do que está por vir. Mas aí a gente julga com a nossa visão bitolada, com o nosso opaco conhecimento. É que, em geral, os homens julgam a perfeição de Deus do ponto de vista humano, medem a sabedoria divina pelo próprio julgamento que dela fazem e pensam que Deus não poderia fazer coisa melhor do que eles próprios fariam. Como a curta visão de que dispõem não lhes permite apreciar o conjunto, não compreendem que um bem real possa decorrer de um mal aparente. Então é justamente isso que a gente estava falando agora. A gente sempre pede pela transformação do planeta, pelo planeta de regeneração, pela melhora, só que a gente não consegue enxergar quais são esses processos pelos quais nós temos que passar e a gente acaba julgando, achando que é injustiça, achando que é sofrimento demais, achando que fulano não merece, que ciclano sofre demais. A gente não consegue apreciar, a gente não consegue ainda ter essa visão ampla do que está acontecendo, porque nós estamos no meio de um processo, nós estamos vivendo isso a cada dia, então é difícil para a gente poder analisar. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos, no item que fala sobre a paciência, o item 7. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofredes. Pelo contrário, bendizer o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória nos céus. Então a gente está vendo um processo, nós estamos no meio desse turbilhão e a gente não consegue ainda colocar em prática tudo aquilo que a gente tem estudado da doutrina do Cristo. A paciência, a nossa resignação, o não julgar. E nós estamos fazendo justamente o contrário daquilo que nós aprendemos. Então a gente tem que ver que tudo isso são as nossas oportunidades de praticarmos o Evangelho. É a nossa grande chance de fazer aqui um pouquinho para a nossa evolução espiritual e ajudar a humanidade, aqueles que ainda não compreendem, a ter um pouco mais de serenidade, de bom senso,
para poder encarar tudo isso. E quando a gente fala em pensar no lado positivo, naquilo que tem de bom, as pessoas até às vezes ficam bravas, não compreendem que diante de tanta miséria, de tanto sofrimento, possa ter coisas boas. Então nós vamos começar aqui só pela parte material, porque tem muita coisa boa que surge. Agora a gente não consegue enxergar, porque a gente está no meio desse processo, mas alguma coisinha já dá pra gente perceber. Então saiu notícias no mundo inteiro. Começando aqui pelo nosso litoral, quarentena diminui poluição e acaba transformando o céu no litoral de São Paulo. Então, quando a gente tem pouca circulação de pessoas, a atividade industrial reduziu, as pessoas estão mais em casa, a gente começa a perceber, e olha que aqui no Brasil, apenas 15 ou 20 dias, a gente não tem muito tempo ainda, e a gente já consegue ver algumas mudanças significativas no nosso meio ambiente. Falando só da questão material, agora vamos imaginar a questão espiritual, que é sempre muito maior, muito mais potencializada. Inclusive, Voz do Além, a gente compreende, os estudiosos do meio ambiente, tudo isso, eles dizem que o meio ambiente é essencial à condição de vida saudável. É algo essencial hoje em dia. Então, se a gente continuar degradando o planeta Terra, talvez no ritmo que estávamos, a catástrofe global poderia ser muito maior. O que diz que isso não é uma forma de o planeta buscar um respiro, um suspiro para continuar uma reflexão, uma forma disso, não? Sem dúvida. E depois a gente tem, que talvez não dê para ver muito bem pela internet, mas a NASA divulgou algumas fotos da quarentena na China, Itália e em Nova York. Então na China, ela tinha uma emissão muito grande de CO2 e agora ela está praticamente zerada. A gente tem uma coisa muito pequena ali, uma mancha muito pequena no mapa. O mesmo se dá na Itália. Aqui é antes e aqui é depois. O amarelo é a poluição, correto? E aqui é o depois, ó, na China. Então, assim, o nosso planeta está sentindo os efeitos favoráveis, os efeitos benéficos disso, né? E enquanto que nós estamos vendo só a coisa ruim, toda a catástrofe, o planeta está conseguindo sentir a parte boa do ser humano parar um pouquinho, de dar uma freada nesse consumo exagerado, né? Então, só para a gente ilustrar como tem algo positivo em tudo aquilo que Deus faz. Às vezes a gente não consegue perceber. A gente tem que se desconectar um pouquinho do nosso umbigo, deixar o egoísmo de lado e tentar enxergar um pouquinho. Porque tudo tem um lado bom, é tudo para o nosso proveito, como estava escrito no Evangelho. Bem-aventurados aqueles que sofrem, porque a gente está tendo uma oportunidade de evolução. Sim. E durante esses tempos de quarentena, né, que eu ainda estou trabalhando em home office, eu consigo ainda ocupar um pouco o meu tempo, mas as pessoas, tem gente que realmente está em casa, em quarentena. Eu vejo os meus familiares, minha avózinha, os meus pais, meus tios, então fica em quarentena, às vezes fica entediado dentro de casa, né? E eu estava refletindo um pouco disso. A verdade é que eu, como bem disse a Voz do Além aqui agora, a Kátia também, a gente refletiu sobre isso, de questão de que as pessoas andavam num ritmo muito intenso, muito frenético, de sem tempo, de correria, e vai para cá, vai para lá, aquela ansiedade constante de preparação, de fazer, de sair, de ir. E daí o que acontece? Tem uma quarentena dessa, um fator que compele as pessoas a se recolherem em seus lares e não poder saírem de uma forma abrupta dessa. A gente acaba sentindo esse choque, a gente acaba sentindo essa circunstância de quebrar a nossa rotina. Mas por que isso? Será que não tem um motivo para isso? Será que a gente não está, diante do nosso dia a dia, deixando passar muitas coisas? Porque suponhamos, a gente tem as nossas atividades do cotidiano, mas a gente sabe quando a gente vai retornar para o plano espiritual? A gente não sabe. E vocês acham que no plano espiritual, quando a gente desencarna, a gente vai fazer as mesmas coisas que a gente fazia aqui? Muitas vezes não. Então é uma forma até de refletir um pouco sobre isso, porque se a gente desencarnar, será que a gente vai ficar entediado no plano espiritual? Será que a gente vai ficar depressivo no plano espiritual sem saber o que fazer? Sem ter chocolate para comer, sem ter aquele bolo à tarde?
Não é? Aquela ansiedade de buscar um alimento para passar o tempo. Então vale essa reflexão. Se eu retornasse hoje ao plano espiritual, vamos supor que a quarentena fosse o nosso retorno ao plano espiritual. Como eu iria me comportar? Será que eu ficaria desequilibrado? Como eu estou me comportando? Estou ansioso? Estou desesperado? Não é? Então acho que isso vale a nossa reflexão também. Então, já para finalizar, né, que já tem quase o nosso tempo, né, pode botar 30 minutos. 30? Então, fica essa questão do ponto principal, né, da gente tentar buscar o que realmente está de positivo, qual é a lição que nós temos que tirar dessa pandemia, desse estado de calamidade no mundo inteiro, por conta de uma doença. É a questão da reflexão. Como foi dito, nós temos agora tempo, né, muito tempo para refletir. Então, refletir além do nosso umbigo, como disse a voz do além da nossa esfera egoística, do nosso eu, e a reflexão que as pessoas têm sobre o mundo, o que está acontecendo, como o próximo está sofrendo, como eu estou de mãos atadas porque eu não posso sair, porque eu não posso praticar caridade. Então, tudo isso é ponto de reflexão. As religiões, os credos, as crenças, os hábitos que as pessoas são obrigadas a suspender, a parar. Então, tudo isso é motivo de reflexão. Então, essa é a lição principal de todos nós. O que nós devemos fazer, o que nós podemos fazer para mudar. Como bem disse Jesus, caminhe enquanto a luz no seu caminho. Então, enquanto nós estamos aqui encarnados, o que nós devemos fazer para mudar a partir de agora, para que a nossa caminhada, para que a nossa jornada seja diferente e seja melhor, para que a nossa evolução seja frutífera. Sim, verdade. Você vai ler a sua mensagem? É a mensagem final. Posso ler? Pode, claro. Então, é uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel. Diz assim: presença divina. Eis que estou convosco até o fim dos séculos. Foi Jesus quem disse. E Emmanuel diz assim: pastores religiosos dos diversos templos cristãos declaram todos os dias e por toda a parte que Jesus está com os líderes mundiais, com os cientistas da Terra, com os orientadores da mente popular e com todas as linhas da civilização. Entretanto, vemos a maioria dos condutores e dos conduzidos do mundo em franca discórdia, exibindo aqui e ali conflitos de sangue e ódio. Tudo parece desmentir a boca otimista dos pregadores, tal a ventania das desavenças que sopra de todas as direções. Os expositores do Evangelho, no entanto, conservam precisão matemática em semelhantes afirmativas. Jesus não formulou promessas frustradas. Estará sim com todos os corações da terra, sempre e sempre. Contudo, a doutrina espírita, suplementando as anotações do Testamento do Cristo, vem explicar, sem sombra de dúvida, que o Mestre está e estará com toda a humanidade, mas apenas conheceremos fruto visível e imediatamente aproveitável de sua presença sublime na criatura terrestre dessa ou daquela posição que esteja também com ele. Então essa é a nossa mensagem de otimismo, a nossa mensagem de Emmanuel para esse momento nosso, para refletirmos sobre o aspecto positivo de tudo isso que nós estamos vivendo. Temos duas mensagens aqui. A Patrícia Lúcia, que postou o comentário: esta pandemia está obrigando a humanidade a olhar para si, se entender e também a olhar para o outro, ter empatia, pois todos estão no mesmo barco, independente de qualquer diferença. E a Estela Abreu sugeriu a prece de Cáritas, né, espírita, que é uma prece que nos fala muito sobre este momento também de epidemias, né? Legal, obrigado pela participação de vocês. No próximo estudo a gente traz a prece de Cáritas para a gente fazer a... Tem aqui. A Estela mandou? Podemos? Mandou? Pode. Então, vamos todos nos preparar para o encerramento dessa noite de estudos, com a sugestão da Estela Abreu Nunes,
a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Pessoal, só mais 2 recadinhos antes da gente encerrar. Hoje nós reiteramos a suspensão das atividades dos samaritanos, tá, gente? Então, o pessoal que frequenta os samaritanos, esse mês de abril, ainda seguindo recomendações da USE de São Paulo e dos órgãos públicos e principalmente a Organização Mundial de Saúde, nossas atividades ainda estão suspensas para evitar aglomeração durante o mês de abril. No transcorrer do mês, nós vamos analisando a situação e, dependendo das circunstâncias, a gente pode retornar antes do final do mês ou até mesmo, se for o caso, postergar isso. Mas os nossos estudos continuarão sendo feitos. O próximo estudo é na quarta-feira, dia 1º de abril, às 20 horas. Não percam. Nós vamos estudar o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Nós vamos falar um pouquinho sobre reencarnação. A reencarnação já era prevista antigamente entre os cristãos? Os cristãos reconheciam a reencarnação? A reencarnação já foi objeto de discussão em algum concílio que decidiram retirar esse termo da Bíblia? Tudo isso nós vamos conversar na próxima semana. Não percam. Nós vamos estar transmitindo através do nosso Facebook, dos Facebook Amigos dos Samaritanos, do Facebook do Grupo Espírita Samaritano de Jesus, e também esses vídeos vão estar no nosso canal do YouTube, Grupo Espírita Samaritano de Jesus. Vão até lá no canal, se inscrevam, e que lá nós teremos vários vídeos. Um abraço, boa noite a todos, fiquemos em paz com Deus e que Ele nos abençoe.